Aviso de conteúdo sensível. As imagens a serem mostradas foram gravadas em Israel entre os dias 27 e 31 de janeiro de 2025, durante a viagem do Vilela a Israel. O programa contém relatos de vítimas dos atentados de 7 de outubro de 2023 em Israel, perpetrado pelo grupo terrorista Hamas. As imagens incluem descrições de violência extrema, sofrimento humano e eventos potencialmente traumatizantes. Recomendamos cautela ao prosseguir, especialmente para aqueles que possam ser sensíveis a esses temas. Se necessário, busque apoio emocional ou profissional. Novos vídeos divulgados dos ataques de sábado confirmam que houve um massacre de civis em Israel. O ônibus estava parado aqui, tá? Eles vieram de lá atirando. Vocês podem ver os buracos dos tiros na parede. Isso aqui tudo é novo. Ainda tem os vidros da estação velha, do que foram quebrados no chão. Aqui são os tiros, tá? Eles usam AK-47, tá? AK-47 é a famosa Kalashnikov, é 7,62. 7,62 é uma munição do tamanho de um dedo, mais ou menos. Essa bala, e eu vou ser gráfico, essa bala, ela é... Aqui tinha o motorista do ônibus, estava deitado aqui, eu vou mostrar a foto para vocês depois. Tinha sangue no chão. Quando eu levantei ele, tinha um buraco de entrada, ele tinha um buraco de saída atrás desse tamanho, e a cabeça dele estava oca. Quando você levantava ele, você via por onde a bala entrou. Essa bala é tão violenta que agora eles não vieram matar, eles vieram humilhar. Essa bala, se ela pega na mão, no osso, a mão, as pessoas estavam mutiladas, tá? Mutiladas. Essas senhoras que estavam aqui, olhem, agora colocaram essa placa, aqui tem um monte de buraco de tiro. Aqui é um tiro, olhem os buracos de tiro, olhem os tiros que pegaram aqui, ok? O que eles fizeram? Ali, eles vieram daqui com armas automáticas e metralharam as pobres coitadas. Elas estavam mutiladas, tá? Uma em cima da outra. Ali tinha mais uma. Era de uma violência que não tem igual. Nessas situações, não é o sangue e as imagens que afetam a gente, é a consciência da morte, da dor. Esse foi meu sábado, 1, 2 horas da tarde. Eu continuei fazendo isso durante 3 dias. Eu carreguei na mão pelo menos 100 corpos. As pessoas me perguntam como você vive com isso, como você... A gente não tem o privilégio de se vitimizar. A gente não tem o privilégio de se vitimizar, a gente não tem... Eu talvez passei por alguns momentos difíceis, mas os verdadeiros heróis, primeiro que os verdadeiros heróis não estão mais com a gente. Esses são os heróis. E segundo que pessoas passaram aqui coisas que a minha história parece uma piada. Tem gente que passou aqui, tem gente que viu os filhos sendo mutilados, tem gente que viu os pais sendo mutilados, tem gente que... Então, isso é só uma pequena gota no oceano, tá? de um pequeno testemunho de uma tragédia sem precedentes. Do lado de lá, uma dessas câmeras, talvez a câmera daquela casa ali, tá vendo? Aquela janela tem câmeras. Olhem os tiros ali na janela. Olhem os tiros ali. Estão vendo? Ali fizeram um mural com o desenho da estação, com um tanque atirando e os furos e as iniciais de todos os policiais que morreram na estação. Essa estação, depois que os tanques resolveram atacar, tá? E aqui virou o Ground Zero. 2 coisas. Ali nós temos os nomes de todo mundo que morreu na cidade. E aqui à esquerda nós temos um monumento. Esse monumento foi criado com os destroços, as pedras e o ferro são os destroços da estação, tá? Do prédio, que recuperaram e fizeram um monumento. E ali nós temos o nome dos cidadãos da cidade, dos habitantes da cidade que morreram. Então são esses mais esses morreram nessa cidade, nesse dia, tá?
Aqui eles mostram para vocês soldados que entraram nas casas e viram a mesa do jantar de Shabbat do dia anterior, que ainda estava com pão e tudo, e famílias mutiladas, queimadas, decapitadas. Essas foram as imagens que os próprios soldados desmoronaram. Aqui o que a gente tem é o monumento das pessoas que viviam em Sderot, entre eles Michel Nissenbaum, que até os 13 anos brasileiro, nascido no Brasil, até os 13 anos viveu no Brasil, depois imigrou para Israel, construiu sua vida aqui e no 7 de outubro ele saiu daqui da cidade para salvar o neto dele, buscar o neto dele que estava numa região de combate, de perigo. O neto dele acabou sendo trazido para essa região sem ele conseguir comunicação e no caminho, buscando salvar, ele foi assassinado, porém durante muito tempo não sabia o que aconteceu com ele, se acreditou que ele tinha sido sequestrado, não sabia se estava vivo ou morto. No final das contas, os restos mortais dele, o corpo dele na verdade foi encontrado e ele foi trazido para ser enterrado em Israel. Então é a história de Michel Nissenbaum. Aqui em Sderot, além do monumento que foi feito onde era a base da polícia, nós temos o grafite que nós vemos ali, que também homenageia os moradores da cidade, as famílias da cidade, os policiais que lutaram aqui, os soldados que lutaram aqui. Está no bairro dos jovens do Kibbutz, que toda a juventude do Kibbutz morava aqui. Ninguém sobreviveu, foram ou sequestrados ou assassinados, toda a próxima geração do Kibbutz. Um paraíso onde jovens viviam. Imagina que cada quarto desse era um filho de um membro do Kibbutz, filho, irmão. E essas são as ruínas. Esse Kibbutz hoje está abandonado, ninguém mais vive aqui, por enquanto. Então, nós temos aqui, cada unidade, primeiro começou em combate, cada unidade que entrou, marcou a data e o número da unidade, que essa casa já foi limpa, para as unidades que vierem depois não perderem tempo com essa casa. Onde nós temos um círculo com ponto, significa que tem um cadáver dentro da casa. Depois esse adesivo branco é do instituto que recolhe, do médico legal que recolhe os corpos, está vendo ali, 14/11 foi recolhido, ou seja, 7 dias depois. Essa é uma casa de jovens, Kibbutz. Banheiro, chuveiro, cozinha, tá? Aqui nessa casa, os restos humanos no sofá. Esse é o sofá, essas são as fotos. Por que restos humanos no sofá? Aqui é o epicentro. Aqui jogaram uma granada, a granada explodiu. Olhem a sala. Olhem a geladeira. Okay? A granada explodiu. Olha o bebedouro. Os óculos da menina. Ok? Essa casa, a mãe transformou num museu. Olha o ar-condicionado, tudo do jeito que está. A mãe transformou num museu. Olha o estado da casa. Essas são as mensagens. E aqui é o quarto dele. Continuaram atirando aqui. E aqui é a mãe que entra. Tem um vídeo. A mãe que entra na casa a primeira vez e encontra os restos da filha. E vocês podem ouvir no fundo os tiros da guerra. Parte do corpo estava aqui, com toda a pele de sangue. E aqui vocês têm fotos que eles tiraram, tá? Nos primeiros dias. A familiares procurando coisas. A parede com sangue da menina. Ela tinha 18, 19 anos, 20 anos. Os familiares, o pai vindo pegar os que restou. Garrafa de água. A gente fica sem ar. Então isso é a habitação dos jovens, tá? É aqui que os jovens de 16 anos, 20 anos recebem uma casa, um quarto, uma sala, uma cozinha. Obviamente não paga, faz parte do kibbutz. Chega lá, chega muito importante.
aqui nessa casa, nessa rua, eu não sei se a gente vai passar na frente da casa, eu vou mostrar pra vocês. Morava tipo um prefeito regional aqui da Local Council. E eles estavam se preparando para as eleições regionais. Quando começou o tiroteio, ele se vestiu, pegou a arma, saiu de casa, deu 10 passos, tomou uma rajada e morreu na hora. O filho dele morreu lá naquelas casas e a sogra dele foi assassinada na casa dela. Significa, a esposa dele nesse dia perdeu o filho, o marido e a mãe. Vocês estão vendo ainda a campanha eleitoral aqui? A placa da campanha eleitoral? Ele saiu da casa, ele ouviu tiroteios, ele saiu da casa, correu aqui, morreu mais ou menos onde estão as meninas. Foi o que ele fez de manhã. Pegou a arma dele, saiu para defender o kibbutz e morreu ali. Olha aí a campanha eleitoral ainda. Gaza é o seguinte, pessoal. Gaza, estão vendo aquela linha branca ali? Aquele concreto? Ali é Gaza. Ok? E aqui, estão vendo essa linha aqui? Essa grade? Essa é Gaza. É essa grade que eles derrubaram com tratores e entraram e com motos e tudo, picapes, e assim que eles invadiram. Agora tudo que vocês estão vendo ali é Gaza. Vocês estão vendo essa torre? Essa torre é exatamente uma das torres que fica com aquela metralhadora que foi destruída. Estão vendo? Cada quilômetro tem uma torre dessa. E essa torre é justamente o que eu falei para vocês, que tem a arma em cima. Tem um tipo, ela abre assim e fica a arma, que é isso que eles destruíram. Tem, na primavera, a gente chama isso de sul vermelho. Mas é a planta, é a flor oficial do que vocês vão ver em muitos lugares. Uma obra de arte. São flores de cerâmica vermelha que representa, a arte representa a vida. Em todo lugar onde teve morte, tem uma artista super famosa que fez, com um monte de voluntários, fez essa flor vermelha de cerâmica que representa a vida. A gente vai ver isso mais tarde no Certidão Nova. Essa é a central, tá, de comando da base, uma base de inteligência, uma base de observação. Aqui eles fazem interceptações de ligações, eles fazem tudo que a inteligência precisa. Aqui nós temos essa mesa aqui, vocês estão vendo as telas. Aqui ficam as comandantes das soldadas, tá? Todas as comandantes ficam aqui. E aqui vocês podem ver, são os postos das meninas. Essas meninas, elas fazem tudo de 2 horas, quer dizer, 2 horas de trabalho, 2 horas de repouso. Durante 2 horas elas não levantam a mão da tela. Essa tela tem muitos tipos de câmeras super sigilosas, tecnologias, visão noturna, elas têm essa tela aqui que é uma touchscreen que tem pré-programadas mensagens para todo tipo de aeronáutica, para o comando, para que elas podem passar mensagem. Elas têm um telefone vermelho que elas podem falar, podem ser conectadas até com o piloto que está agora em cima de Gaza e passar as coordenadas exatamente aonde, ou passar imagens em tempo real, tá? Isso realmente é um centro de... vocês podem ver que as famílias vieram aqui acender velas para as filhas que morreram aqui dentro dessa... Essas meninas ficaram sentadas aqui até os terroristas chegarem na porta da base. Os terroristas chegaram aqui e usaram bombas termobar, que são um tipo de bomba que tem uma temperatura muito alta e que gera um incêndio. Então eles fugiram para cá, muitas delas, algumas perderam consciência imediatamente com a fumaça, que é uma fumaça preta e muito densa, cuidado. E eles fugiram para cá, para essa parte de trás. Aqui tinha tipo uma cozinha, fazer café, banheiro. 6 dessas jovens conseguiram escapar pela janela do banheiro. Essa pequena janela do banheiro, olha o tamanho delas. Okay? E 24, a maioria nessa sala, mas 24 perderam a vida aqui dentro. Primeiro perderam consciência e foram carbonizados. Não dava para identificar os corpos. Tinha só ossos, dentes. O fogo aqui era tão intenso que não deu para... Vocês estão vendo isso aqui? Ok. Isso aqui é o que a gente chama... eu falei para vocês, são aquelas torres com armas super precisas. Ela tem a tela com joystick, ela aponta e ela tem os botões aqui para acionar. Significa que tinha um perímetro de segurança 100 metros da fronteira. Se alguém se aproximasse 100 metros da fronteira, primeiro tiro é o aviso, segundo tiro é fatal.
tá? Isso era um meio de... Mas isso podia ajudar para 1, 2... O que eles fizeram, antes de se aproximar da cerca, eles mandaram drones com explosivos e os drones do ar destruíram, tá? Com explosivos destruíram todo esse armamento. Então elas não tinham como reagir, tá? E elas ficaram aqui até o último momento, elas podiam ter fugido. Meninas de 18 anos sem preparo militar, só responsabilidade. A gente está na cidade de Kiryat Mone, cidade mais perto do Líbano do Norte. Essa cidade foi evacuada no dia 20, 23 mil habitantes, ficaram aqui só 1.000 habitantes que são essenciais. Essa cidade tomou 350 casas, foram completamente destruídas aqui durante a guerra, e muitas instalações públicas. Aqui a gente está numa escola de crianças com necessidades especiais, dos 5 aos 22 anos. É uma escola que cuida, é um centro pedagógico. Ali tem um primário, ali tem um ginásio, e aqui é uma escola que cuida de jovens com necessidades especiais. Atrás de nós era o banheiro do pátio, o míssil caiu exatamente no banheiro, agora já estão tirando. Ali nós podemos ver os estilhaços do míssil, e ali é o ground zero. Isso aqui era um banheiro, tá? Já estão começando a desmontar. Ali tem os restos. E só para ter uma ideia um pouco essa cidade ainda é mais ou menos fantasma. Ninguém mora aqui, muito pouca gente mora aqui. Está num prédio aqui em Kiryat Mone que foi atingido por um míssil cerca de maio de 24. É um conjunto residencial, tá? Obviamente a cidade estava evacuada e o míssil caiu aqui atrás. E porque aqui nós temos o sistema de gás do prédio, que é justamente perto do míssil, a explosão gerou um incêndio. Os bombeiros chegaram em 5 minutos, mas não tinha mais o que salvar. 16 apartamentos queimaram completamente. Isso é um exemplo apesar de, graças a Deus, não terem vítimas, isso é um exemplo de famílias que saíram das casas e quando tiverem que voltar, como essa cidade agora está abandonada, quando eles tiverem que voltar, eles não têm realmente para onde voltar. São pessoas que perderam tudo. Obviamente o governo vai bancar, mas perdendo tudo que tinham. Vocês podem ver aqui as crianças, como o Dolan fala, os filhos da nossa cidade, né, que foram assassinados quando estavam no sábado à tarde jogando futebol aqui, e um míssil que foi enviado para cá pelo grupo terrorista Hezbollah atingiu e assassinou essas crianças. Um dos pais que chegou aqui, ele era socorrista, que nem eu. Ele cuidava Ele chegou aqui e a primeira criança que ele chegou, a filha dele, estava morta. Ele cobriu ela e continuou cuidando das crianças. Ela foi a primeira criança que ele viu. O que aconteceu aqui é que tem muito poucos segundos. O Líbano é atrás dessa colina. Quando tocou o alarme, as crianças que estavam jogando no campo, para onde elas correram? O abrigo. E onde caiu o míssil? Elas estavam todas se concentraram aqui para essa porta para correr para o abrigo, como elas estão acostumadas. E o míssil pegou todas elas concentradas aqui. Teve crianças que sobreviveram, que estavam espalhadas no corpo. Mas a grande concentração de corpos era aqui. Porque todas as crianças estavam correndo para o abrigo e foram pegas, não conseguiram chegar. Uma das crianças, o pai dela está aqui atrás da gente, simplesmente desapareceu.
Quando caiu o míssil, não acharam o corpo, não acharam a criança. E só depois de 2 dias que entenderam pelo DNA que ela recebeu o míssil caiu em cima dela. Então, não sobrou nada, evidente. Levou 10 dias para entender por DNA onde estava o filho dele. Então ele falou, eram 2 dias de... Você não entende. Você não consegue imaginar. A realidade é maior que qualquer imaginação. Quando começaram os mísseis, saíram jovens da rave, pararam o carro, entraram dentro de um abrigo e os terroristas vieram. De covarde que eles eram, eles estavam armados, eles não tinham coragem de entrar. 28 crianças aqui dentro, então eles altamente armados não tiveram coragem de entrar. Atiraram um míssil antitanque que pegou aqui e esse jovem ficou na porta e disse para todo mundo, não se preocupem, eu vou jogar as granadas para fora. E se acontecer alguma coisa comigo, que alguém me substitua. Uma granada foi jogada dentro do abrigo, um homem sai correndo e os militantes levantam as suas armas e atiram nele. Também não sabemos o seu destino. Eles jogaram 8 granadas para cá, que ele conseguiu jogar para fora, e no final eles atiraram um míssil antitanque que pegou aqui e matou ele que estava aqui. Explodiu na cara dele, matou ele. Eu quero que vocês entrem e vejam isso aqui. Esse é um abrigo de 28 pessoas. Entrem. Quantos nós estamos em quantos? Não, vamos só nós. Quando a gente está? 4, 5? 6? A gente consegue se mexer? 6 pessoas aqui. Ok. 28 pessoas aqui. Licença. E aqui, um herói. Aner Shapira, que joga 8 granadas, que são jogadas aqui, 28 pessoas ali, até o tiro de um antitanque, um RPG explodir aqui e matar ele.